E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal. O primeiro material que eu vou comentar com vocês é Planets. Esse material que foi muito esperado pelos fãs de mangás, lançamento da editora Panini. Esse é o volume 1, é uma série que se fecha em 4 volumes, escrita e desenhada por Makoto Yukimura, que é o mesmo autor de Vinland Saga. Na minha opinião, é o melhor mangá publicado atualmente, então eu tive boas expectativas com relação a esse material. O preço dele é de R$18,90. Aí você vai falar, porra Fernando, por que esse preço, cara? O mangá custa R$12,90, a média, né, dos preços dos mangás. Por que ele custa esse valor? Bom galera, vamos começar aqui primeiro por essa capa, né? Vocês estão vendo aqui que ela se destaca, né, a imagem. Depois a gente vai para orelha, papel offset, páginas coloridas, pelo menos 20 páginas coloridas por mangá. E são 240 páginas. Normalmente os mangás eles possuem em torno de 190, 200 páginas. Então isso explica o preço desse mangá aqui. A temática desse mangá aqui vai ser, obviamente, um sci-fi, uma ficção científica. A capa denuncia isso, né? Um astronauta, o planeta Terra ao fundo, e se passa no ano de 2075, onde as viagens espaciais por cidadãos comuns é algo bem corriqueiro, não é nada inovador. É como se você fosse dar um passeio. Então isso já demonstra que os humanos eles estão explorando o espaço, eles já saíram da Terra e estão buscando os novos horizontes. Mas isso está trazendo um problema muito grande, que é o lixo espacial. E esse lixo espacial pode colocar a própria Terra em perigo, porque ele está orbitando em volta da Terra. E para isso existe os lixeiros espaciais. E a história vai ser focada em 3 astronautas, que habitam a Toy Box, que é o nome da nave deles. E vai contar um pouco da história de cada um deles, abordando flashbacks da vida deles, o que eles almejam. Então vocês não esperem exatamente um mangá cheio de ação, não que não tenha ação, mas não é o foco, não é uma guerra espacial, mas assim até eu diria um mangá mais filosófico, um mangá mais calmo, mais sereno. Inclusive isso te dá uma sensação de que você realmente está no espaço, sabe? Aquela sem barulho. Ele é um mangá muito bem contado, muito bem escrito. Eu só achei que a arte do Makoto, ele não é tão boa como de Vinland Saga, apesar dos enquadramentos serem muito bons e principalmente as imagens de fundo, né, os panos de fundo onde ele coloca os personagens. É um mangá muito bom, ele vai abordar a relação desses personagens, os traumas que eles têm. Enfim galera, o primeiro volume foca basicamente nesses 3 astronautas, né, apresentando eles para os leitores. E essa produção editorial da Panini ficou muito foda, talvez seja o melhor mangá que eu vi em termos de produção da Panini. Realmente muito legal, eu vou acompanhar os outros volumes. E que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.7 para esse mangá Planets. É isso aí galera, vamos para o próximo. O próximo material é todo Bob Cuspe, uma publicação da Quadrinhos na Cia, um lançamento, obra do Angeli. Para quem não sabe, a Quadrinhos na Cia já lançou também toda a rebordosa do próprio Angeli nesse mesmo formato. Formato muito bacana, uma capa dura, meio crua, com a pintura por cima. Formato bem interessante. Galera, é o seguinte, desses cartunistas mais famosos, na minha opinião, o Angeli é o melhor disparado. Quando li Rebordosa, inclusive tem resenha aqui no canal, eu adorei a obra, me diverti muito. E aqui a gente tem o Bob Cuspe, que é um punk, que resolve tudo na base da cusparada, mas obviamente é uma crítica social muito grande, crítica social, política. Você vê várias tiras com contexto histórico, né, e social da época que foi lançada. Então é uma compilação de tiras do Angeli relacionadas ao Bob Cuspe. E que ele é um personagem todo anárquico, né? Ele é punk, então ele não quer ver o Estado atuando na vida das pessoas. No entanto, ele quer comer o bolo de fubá da mamãe. Essa contradição é muito bem trabalhada pelo Angeli, porque ele é todo malvadão, ele resolve tudo na cusparada, mas ele é o filhinho da mamãe, né? E é muito interessante que ele vive nos esgotos, e nos esgotos passa tudo por ali, desde a merda, literalmente, do mais pobre ao mais rico. Então ele sabe todos os odores, tudo que se passa, a merda do país
cai sobre o Bob Cuspe. Galera, é um material muito divertido. Eu diria que ele não tem o mesmo nível do Rebordosa. Eu curti um pouquinho mais o Rebordosa, mas eu acho que é um material sensacional, diz muito sobre a história do Brasil, politicamente e socialmente falando, por conta das críticas que o Angeli faz na forma do Bob Cuspe. Galera, eu acho que é um material indispensável para quem é fã de quadrinhos brasileiros. Eu diria o seguinte, esse material aqui eu dou uma nota 8.6. Eu gosto bastante do Angeli. O Rebordosa eu achei um pouquinho melhor, mas eu acho que se você gosta de cartoon divertido, engraçado e se pautando na nossa realidade, esse quadrinho aqui ele é indispensável. Por fim, galera, Canone Gráfico Clássicos da Literatura Universal em Quadrinhos, volume 1, uma publicação da editora Barricada, que traz uma compilação de clássicos da literatura em quadrinhos, com nomes consagrados como Will Eisner, Robert Crumb, Hunter Emerson, Peter Cooper. Quem teve essa ideia de compilação foi o Hans Kik. Esse aqui é o volume 1, tem outros volumes. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, esse material ele custa R$100 e poucos. Eu esperei, até que achei numa promoção pela FENAC, eu acho que ainda está em promoção por 70 e alguma coisa, e acabei cofrando esse material e foi uma gratíssima surpresa. Sabe quando você lê histórias e se sente mais inteligente, se sente mais culto? Cara, foi exatamente isso que se passou comigo. É uma produção muito foda pelo Hans Kik, ele que fez a compilação e ele faz uma introdução a cada obra literária. Então a gente tem um foco aqui não só nas obras literárias mundialmente famosas aqui do Ocidente, mas também do Oriente, umas obras até assim mais peculiares, como obras literárias incas, maias, uma coisa realmente surpreendente. Não são histórias completas, ele os autores de quadrinhos extraem determinados trechos dessas obras literárias e contam elas em quadrinhos. Então, por exemplo, aqui, só para mostrar para vocês, uma das melhores histórias, inclusive, é a história de abertura, aqui ó, a Epopeia de Gilgamesh. Então tem um texto todo introdutório sobre a Epopeia de Gilgamesh e depois a história em quadrinho. É sensacional e é bem fiel. Claro, obviamente tem um pouco das características do autor com relação aos desenhos e a forma de contar a obra. Mas o Hans ele até comenta que ele pediu que os autores fossem fiéis às obras literárias, Medeia. Então, antes até, como eu falei, tem o texto introdutório e é um material que tem mais diversas artes, os mais diversos estilos de contar a história, algumas obras mudas, como vocês estão vendo aqui, mas com textos introdutórios que situam em você e te traz um grau cultural muito grande. As Aventuras de Gulliver, por exemplo, na introdução ele esclarece que as Aventuras de Gulliver, na verdade, são críticas sociais, críticas aos países dominantes, às guerras, a intolerância. É um material realmente sensacional, galera. Eu curti bastante, uma gratíssima surpresa desse ano, pelo menos das minhas leituras, apesar que esse material, salvo engano, ele é de 2014. Bom, galera, é isso daí, espero que você... não, que nota que eu dou pra esse material aqui? Nota 9, galera, material que eu acho muito foda vocês terem na coleção. Galerinha, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem e até a próxima!